Boa tarde, irmãos queridos. Boa tarde, irmão Fabiano Silva, irmão Robson Lira. Estamos aguardando a entrada do irmão Rogério Buzzi. Dentro de instantes ele entra. Vamos dar início a um estudo. Vamos dar início, dentro de instantes, ao estudo e em seguida vamos fazer uma oração. Já está na sala lá o Robson, Sueli Silva, Pedro Sampaio. Irmão Fabiano, ora por nós, por favor, irmão. Bom sábado a todos. Vamos orar, sim. Amém. Vamos orar então. Nosso Deus e Santo Pai, estamos agradecidos ao Senhor pelas horas sagradas que o Senhor nos concede o fôlego de vida. Nosso Deus, humildemente nos colocamos em Sua presença, pedindo ao Senhor que seja com cada um de nós, que a nossa mente possa ser alcançada por Teu Espírito, para que possamos entender a grandiosidade da palavra que vamos estudar nesse estudo de hoje, que é um assunto tão difícil para esse mundo hoje que foi cegado com as doutrinas da Babilônia. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor faça a obra necessária, que a mensagem possa alcançar o seu objetivo. Pedimos também pelo irmão Juliano, pelo irmão Rogério, que ainda vai entrar, pelo irmão Robson, que nos acompanha, pelos demais irmãos da sala externa, que o Senhor abençoe e nos conceda as suas bênçãos, que é prometida através do descanso sabático. Nós pedimos que nos dê a sua paz. Nosso Deus, nós rogamos ao Senhor que nos conceda a sermos a cada dia preparados para a sua vinda, molda o nosso caráter, Senhor, nos ajuda a podermos a cada dia dar novos passos no crescimento dessa caminhada. Nós pedimos e rogamos as suas bênçãos, porque o Senhor é o dono de toda graça. Pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Irmão Rogério, boa tarde, bom sábado, irmão. Fique à vontade. Nós terminamos uma oração, se o irmão sentir de fazer mais uma oração, fique à vontade. O irmão Rogério, acho que está sem som lá, será? Meus irmãos, o irmão Rogério está tendo um problema de som. Não conseguimos te ouvir não, irmão Rogério. Bom, enquanto o irmão Rogério não entra na sala, tentando resolver o problema de som dele lá, o estudo de hoje é sobre a Trindade. É um assunto polêmico no nosso meio, por conta das divergências que há, de entendimento que há entre os irmãos com relação a diversas passagens, as duas principais dela em Mateus 28, 19 e 1 João, deixa eu me ver aqui,
Deixa eu abrir a passagem aqui. O irmão Fabiano, você lembra a outra passagem polêmica de 1 João? Deixa eu tentar achar aqui. Acerta, tem uma passagem polêmica. Alô, irmão Marcílio. Oi, irmão Rogério. Agora sim. Perdão, não sei o que está acontecendo aqui. Não estava saindo o som e, na verdade, eu só saí, entrei de novo. E agora me parece que... Tá tudo bem. Tá ok. Irmão Rogério, nós fizemos uma oração. Se o irmão sentir de fazer mais uma oração, fique à vontade. Eu gostaria, se me permite, irmão, até porque eu entrei Por rápido. favor. Tá bem, muito obrigado. Bondoso Deus e Pai, embora teus servos já tenham orado, Pai, eu também me uno a eles e em oração peço, uma vez que não participei da oração, que o Senhor possa inspirar-nos a todos, Pai, todos nós que estaremos falando, todos nós que estaremos ouvindo, de maneira que possamos todos não só entender a importância do tema que estaremos abordando, mas também, Senhor, de maneira que ele fale ao nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, uma verdade que, embora aparentemente já conhecida, ela se desdobra a cada momento e certamente, Senhor, ela fará muita diferença no tempo em que vivemos, principalmente à luz daquilo que teu Filho já havia profetizado. Em nome de Jesus te pedimos estas bênçãos e agradecemos, Pai. Amém. 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 Irmão Rogério, eu estava... Enquanto o irmão não entrava, eu tinha... Deixa eu colocar para a Joana. Eu tinha dito o seguinte para o Fabiano, para o Robson, os irmãos que estão na sala, o seguinte: é um assunto polêmico por conta das interpretações que existem no nosso meio a respeito da trindade, da divindade, até do unicismo, né? E obviamente que a gente vai abordar esse assunto, essas passagens aí de Mateus 28, 19, e tem a primeira... tem uma passagem também em 1 Coríntios, eu acho que é. Na 1 João, eu estava abrindo exatamente essa passagem aqui para a gente tentar colocar, mas fique à vontade, irmão. Pode dar... Mas vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos para o livro de 1 João, que o irmão quer, depois a gente abre uma sequência, né? Eu gosto de fazer uma sequência assim. Acho que é 1 João 4, é isso? Eu não sei do que o irmão quer falar, né? Por isso eu não posso dizer o que... Deixa eu ver. Porque 3 são os que testificam no céu, é isso? É disso, irmão Marcílio, que está... Oi? Eu acho que sim. É 1 João 5, 7 e 8. Isso. Tá. Bom, irmão Marcílio, fique à vontade então, somos todos ouvintes. Não, é sobre irmão. Isso mesmo, Rogério, que 1 João, eu vou até colocar aqui, isso, exatamente isso. Eu vou colocar aqui no chat. Irmão Rogério, em 1 João 5, 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E... Sim. Deixa eu pôr Coloque o 8 também, que o 8 é muito importante. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam um. Isso. Como que o irmão vê essas passagens? Bom, irmão Marcílio, eu só gostaria agora de resumir assim muito rápido isso, porque nós vamos fazer um estudo só sobre isso. Ele está marcado aqui, tá? Porque gera muita confusão no meio do nosso povo esse tema aí, tá? Esse texto, principalmente. É o que o irmão falou, eu concordo,
e até me perdoem por não ter abordado esse tema antes, porque, assim, para mim, esse tema é um tema que ele já está, assim, sacramentado, né? Superado. Mas é óbvio, existem muitas dúvidas, como o irmão disse, e hoje é muito mais difícil para nós desmistificarmos o erro do que aceitarmos a verdade. Hoje nós, de um modo geral, né, quando eu digo nós, eu falo da verdade presente, né? Nós temos, por exemplo, já como ponto pacífico, né, a nossa crença, mas alguns erros que são cometidos é imaginar que a Trindade pode andar paralela à divindade. Esse é o primeiro erro, né? Você tem que optar. Hoje você tem 3 correntes de pensamento, e essas 3 correntes de pensamento, só uma delas é correta. Pronto, entrou. Entrou. Ah, menina, depois você vai me ensinar, tá? Depois você vai me ensinar. Esse menino sabe. Nós temos... Ele que falou, Nós tem que temos... mostrar a foto do Peraí. Perdão. Nós temos o unicismo, que é uma corrente de pensamento que ensina que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Nós temos uma corrente que é a trinitariana, e nós temos a corrente que é a divindade, certo? E elas não podem andar paralelas. Você tem que se definir. Eu estou nessa lista. Agora, basicamente, sobre porque 3 são os que testificam no céu, a palavra, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um, né? Prestem atenção, e a gente vai trabalhar isso melhor no futuro, porque tem um estudo só para isso. Hoje eu gostaria realmente de seguir uma sequência que pode nos fortalecer futuramente. Primeiro texto diz, né, 3 são os que testificam no céu. Nada de errado, embora alguns até discutam esse texto, né, independente de que haja nele algum erro de tradução, ele não, absolutamente, ele não fortalece a ideia da Trindade em nenhum momento, né? Pastor Juliano, seu microfone está aberto, Pastor Juliano. Eu nem sabia que o irmão estava me ouvindo aí, eu pensei que estava na sala externa. Seja bem-vindo, Pastor Juliano, por favor. Eu desliguei a caixinha aqui. Ah, tá ok. Então, irmãos, prestem atenção no texto, mas sempre o problema é gerado porque a gente, muitas vezes, recebe o texto de bate-pronto, e o grande problema sempre, amados irmãos, porque a gente não considera o contexto do assunto. Enquanto nós não aprendermos a estudar o contexto do assunto, nós vamos ter problema, irmãos. Sempre. O texto é retirado de forma isolada, eu não estou dizendo que nós fazemos isso, tá? Os inimigos fazem muito isso. É como se você chegasse no meio de uma briga e você tentasse definir isso. Você não soube como ela começou, você não soube o que fez o primeiro, você não soube o que fez o segundo, e você fica perdido, tá? Eu gostaria, então, assim, de forma rápida, só que os irmãos entendessem o contexto, tá? Capítulo 5, que é o que está sendo tratado. Vejam o contexto do assunto, irmãos. Isso não define crença, nem em trindade, nem em divindade, nada disso. Existe um assunto sendo colocado aqui. Vejam. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então ele está colocando o seguinte, que nós, todos eles que conseguirem crer que Jesus é o Cristo prometido, essa era a dúvida judaica, essa é a dúvida que ainda corre muito hoje, é uma dúvida que vai aparecer no futuro, nós vamos ser bombardeados quanto a isso ainda, esperem para ver. E todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama o Pai que gerou o Filho, também ama ao que dele é nascido. Então, a ideia aqui é colocar uma certeza no coração do ser humano em relação à divindade de Cristo. Porém, né, o que está se apresentando aqui é que nós não podemos ter dúvida de que Jesus, aquele que veio em carne, era o Messias prometido e era o próprio Cristo. Lembrem-se sempre, o judeu não acreditava que o Messias prometido era aquele que veio em carne. Agora o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados.
porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O tema é esse, irmãos. Vejam que ele repete. Agora sim, este é aquele que veio por água e sangue. Lembrem-se, batizado na água, batizado pelo Espírito de Deus no batismo de João, onde se revela ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali é apresentada a missão dele, ali ele recebe o batismo na água, por isso este é aquele que veio por água e sangue. Ele sela a sua missão derramando o sangue dele na cruz do Calvário por cada ser humano. Toda a promessa que era feita, tanto na promessa da profecia do ungido, que o seria no ano 27, segundo a profecia, quanto aquele que morreria na cruz do Calvário, se relaciona, claro, à missão dele. Então ele diz, este é aquele que veio por água e sangue, ou seja, a água, o batismo lá testificou, até porque o Pai disse, eis o meu Filho amado em quem me comprazo ali. O Pai testificando que de fato aquele que estava ali era o seu Filho desde a eternidade. Este é aquele que veio por água e por sangue. O sangue também testificou. Ao morrer na cruz do Calvário e derramar o sangue pelo ser humano, ele testifica que era o Cordeiro prometido, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Todo aquele sangue que corria a cada cordeiro que morria, tipificava o verdadeiro Cordeiro que um dia derramaria sangue pelo ser humano. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O mundo aguardava que alguém derramasse o sangue pelo pecado do mundo. Bom, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. Lembrem-se, no batismo, tanto no batismo quanto na cruz do Calvário, repito, no batismo, uma pomba em forma de... o Espírito testifica ali em forma de uma pomba. Por quê? Mostrando que ali estava o verdadeiro ungido. O Espírito testificou, o Pai testificou por seu Espírito, quando fala, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqueles que eram influenciados pelo Espírito de Deus entenderam a voz de Deus testificando sobre seu Filho. Aqueles que não eram movidos pelo Espírito de Deus, tudo que ouviram foi um trovão. Agora vejam. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. Então, no céu, vejam, o próprio céu ali testifica daquele que era o seu Filho. O Pai, ouvimos no batismo a voz do Pai. A palavra, o próprio João Batista usando a palavra, pregando, certo? E o Espírito Santo que se manifesta ali. Agora lembre-se, a palavra também era o verbo, porque ali estava o próprio verbo testificando. Ele próprio, porém, né, como se fosse testificando antes, não dele próprio, mas dele agora como Jesus. Lembre-se, o verbo, a palavra, era no princípio... né, o próprio, que um dia seria Cristo e depois passaria a ser Jesus, certo? Então, no céu, o Pai, nós ouvimos o próprio Pai testificando, a palavra, o verbo, a própria palavra gerada no céu, porque, lembrem-se, irmãos, a palavra é de Deus, não é do homem. Embora a Bíblia seja escrita por homens, a palavra de Deus, o homem vive de toda boca, toda palavra que vem da boca de Deus. Então a palavra celestial já testificava daquele que seria, quando o Pai ali confessa pela palavra que está ali o Filho, que é desde a eternidade, e o Espírito Santo que trabalha no coração do ser humano testificando. Por isso nós vamos ouvir Paulo dizendo, né, aquele que tem a mente de Cristo, mostrando exatamente aqueles que são influenciados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus hoje é quem testifica em nossos corações, né? Porque sem o poder que é dado através do Espírito Santo, nós não podemos compreender a palavra também. Lembre-se, Jesus sopra sobre os seus discípulos e é dito, né? Recebei o Espírito Santo.
Diz o texto agora, e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. É o Espírito de Deus que nos consegue fazer reconhecer a palavra de Deus, certo? Então, nenhuma dúvida que até aqui, o assunto é testificar de que Cristo, de fato, que Jesus, de fato, era o Messias prometido. E, finalmente, 3 são os que testificam na terra. Número 1, o Espírito. O Espírito de Deus trabalha no coração humano. Agora veja, os 3 são os que testificam na terra. O Espírito, o próprio Espírito, por quê? Porque trabalha no coração dos homens, quando, inclusive, o centurião vê Jesus, vejam o que diz aqui, Espírito, água e sangue. E os 3 concordam num. O que os 3 concordam num? Os 3 concordam no testemunho de que Cristo é, de fato, e era o Filho de Deus. Como nós vemos isso? Lembrem-se, irmãos, estão ali, Cristo está morrendo na cruz do Calvário, um soldado fura a lateral de Cristo, dali sai água, testificando, veja que não sai sangue só, sai água separada, testificando que ali estava alguém diferente, alguém que era a palavra da vida, e sai sangue separado, testificando que aquele ali estava derramando sangue por toda a humanidade. E o Espírito de Deus testificou de tal maneira essa certeza, que um centurião, né, um dos líderes ali, que era um romano, que obviamente não era alguém que tinha o conhecimento do Cristo vivo, ele diz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito, a água e o sangue testificavam naquele momento em Cristo Jesus. Por isso o texto diz, esses são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, esses 3 concordam num. Agora notem, irmãos, que em nenhum momento aqui está se falando de seres, como se validasse a Trindade. Por isso que eu não queria atravessar esse texto. Primeiro preciso entender qual é a diferença entre a Trindade e a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós, irmãos, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós cremos na existência de um Deus que é Pai, nós cremos na existência de um Senhor que é o Filho de Deus, e nós cremos na atuação do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Nós não cremos na Trindade. E há uma diferença gritante entre crer nos 3 e crer na Trindade, que é o que vamos ver hoje. E isso gera muita confusão. Vejam, irmãos, se nós vemos 3 são os que testificam na terra, nós vamos ver que isso em nenhuma maneira valida a Trindade. Primeiro porque a água não é um ser. A água é água, irmãos. Sangue. O sangue também não é um ser. Sangue é sangue. E o Espírito, obviamente, também não é um ser, uma vez que ele atua no coração humano, certo? O Espírito atua em o ser humano. Cristo atuou pelo ser humano e atua pelo ser humano. Diferente. E mesmo a testificação do céu, nós temos o Pai, que é um ser, a palavra que não é um ser, porque nesta questão, Cristo é que estava sendo testemunhado, por isso ele não entra aqui, era ele quem tinha que estar sendo testemunhado, ou seja, o Pai estava testemunhando que ele era, pela palavra, que não é um ser neste momento, e pelo Espírito Santo, que trabalhava no coração do Senhor, certo? Então, em nenhum momento isso... Pastor Juliano, está aberto ainda seu microfone, meu irmão. Então, irmãos, né, em primeiro lugar, eu gostaria de, se houver alguma pergunta relativa a isso aqui especificamente, né, ou algum comentário, irmão Fabiano, pastor Juliano, irmão Marcílio, Robson, enfim, qualquer um, fique à vontade, faça o seu comentário, e se estiver bem aos irmãos, nós vamos esmiuçar isso aqui melhor, tá? Porque eu creio que vale a pena fazer um estudo sobre isso, já estava até marcado, mas não para hoje, a gente ia apenas pegar o texto de forma rápida, e nós começaríamos lá no princípio, né, para a gente poder estar bem solidificado quanto a esse tema. Mas, irmão Rogério, então vamos começar no princípio, então. Já ok, tá? Mas assim, né, fique à vontade, irmão. Se houver alguma pergunta que queiram fazer em relação a isso, por favor, tá? Até porque tem outros textos que são complexos também, e eu prefiro que primeiro a gente aprenda, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, para depois tentar
estudar aquilo que dizem que diz alguns textos, quando na verdade não diz o que estão dizendo que diz, ok? Em Mateus 28, 19, esse texto tem muitos estudos de nossos irmãos que dizem que esse texto foi inserido. Esse texto não consta das escrituras originais. Esse texto, como que o irmão vê isso, irmão Rogério? Eu até assisti um estudo sobre o cânon, né, que é a concepção da preservação da palavra, como é que ela veio sendo guardada ao longo do tempo, e uma polêmica também do Papa da Igreja falar que ela conservou a Bíblia para nós, né, que isso é bem polêmico também, né? Na verdade, eles tiveram em vários períodos aí, inclusive papas antigos que, nas encíclicas antigas do Vaticano, eles relatavam claramente que eles colocaram fogo em tudo, tentaram eximar a Bíblia de todas as formas. Prova disso até a história dos valdenses, né, que esconderam as escrituras, enfim. Como que o irmão vê essa passagem aí, Rogério? Isso aí está inserido mesmo na Bíblia ou não? É um texto original ou não? Como que a gente vê isso? Esse texto de Mateus 28, 19 é outro texto polêmico, né, como esse. Eu não acredito, pode ser que Deus ainda revele isso com mais clareza, mas eu não acredito que hoje, irmão Marcílio, alguém possa ser taxativo e dizer que esse texto realmente foi inserido e alguém possa ser taxativo e dizer que ele não foi, tá? Por quê? Porque, na verdade, assim, existe muita confusão em relação a isso. Existem argumentos muito bons dando conta de que, de fato, esse texto não pertence ao original. E existem também textos muito bons mostrando que sim, esse texto pertence ao original. E como nós somos um povo, que deve ser um povo, né, bastante prudente, eu tenho visto, irmão Marcílio, o seguinte: aqueles que não creem na Trindade, eles simplesmente têm simplesmente descartado este texto, né? O irmão Robson coloca ali, o próprio Bento confessa em um livro que ele escreveu, Introdução ao Cristianismo, que o verso de Mateus 28, 19 foi invenção de Roma, né? Olha, irmãos, sinceramente, né, quando você pega a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz categoricamente que esse texto não pertence ao original, tá? Porém, mesmo com essa declaração de Bento XVI, eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas pelo seguinte: eu não lembro agora, né, mas eu estudei esse tema especificamente sobre Mateus 28, 19, e existem sim, textos alexandrinos muito antigos, muito antes de Bento, né, muito antes que fizesse qualquer confissão dessa natureza, e já constavam esses textos. Então, se foi alterado, quando? Né? Fala-se de Eusébio de Cesareia, mas olha, a história não é convincente. Então, irmãos, o que digo hoje, tá? Para mim, eu não tenho convicção absoluta, nem de que o texto está, né, que foi realmente acrescido, e nem digo que ele não foi. Mas eu me atenho ao que se lê. Mesmo tendo sido acrescido, quando se fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, irmãos, em primeiro lugar, veja, nós vemos pela Bíblia que sim, os batismos que foram feitos foram todos em nome de Jesus. Ponto pacífico, não se discute. Porém, é preciso que a gente seja não só prudente, mas que a gente seja leal ao que está escrito também. Por quê? Como nós entendemos ser batizados em nome de Jesus? Ah, não, batizou em nome de Jesus. Quer dizer, então, que o Pai não entra nesse batismo, né? Outra, as pessoas que foram batizadas, por exemplo, que Paulo as encontra e diz assim: quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. E ele batiza eles de novo, agora, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, no final das contas, a gente tem que ser leal à Escritura em todos os sentidos e não simplesmente descartar algo porque não cremos. É preciso entender que
Mateus 28, 19, ainda, se ele é uma invenção de Roma, tudo bem. Agora, o texto em si não é uma fórmula trinitariana, irmãos. Não é. Ser batizado... Olha, se eu chego e digo assim, olha, você está preso em nome da lei, né? E está implícito no em nome da lei que você está sendo preso porque você transgrediu a lei, você está sendo preso, né, em nome de todo um sistema jurídico, onde há juízes, advogados, há leis escritas, né, e tal. E a lei ali não é um ser. Então, por exemplo, se você vai se batizar em nome de Jesus, que eu entendo que é o mais prudente, o mais correto, assim como a oração é em nome de Jesus, você deve entender que ser batizado em nome de Jesus, de maneira nenhuma descarta o entendimento que você tem que ter, que ao ser batizado em nome de Jesus, o que está sendo dito é que, pelo nome dele, você tem ingresso à família do Pai Celestial e será uma pessoa agora transformada, será uma pessoa que nasce de novo pelo poder do Espírito Santo. Não leia-se Espírito Santo como um ser, leia-se como o poder de Deus ao ser humano, o poder que Cristo, através de Cristo, vem ao ser humano. Assim que se deve entender. Por isso que Paulo batiza novamente eles, porque eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então, hoje, os antitrinitarianos são acusados, tanto pelo adventismo tradicional quanto pelo catolicismo, de não crer no Espírito Santo. Isso não é verdade, irmãos. Nós cremos no Espírito Santo. Nós não cremos é na Trindade. E é disso que queremos tratar. Porque se nós não sabemos o que ensina a Trindade, nós vamos pegar tudo que é texto que fala do Espírito Santo e vamos ter até medo de falar no Espírito Santo, quando é um fato que a igreja necessita do poder que vem pelo Espírito Santo. Então, irmãos, eu gostaria, irmão Marcílio, se me permitem, realmente da gente iniciar lá no princípio e ir seguindo, e à medida que vai surgindo dúvidas, a gente vai conversando a respeito, tá bem? Ok. Irmão Rogério, já que a gente está no assunto aqui, a Daniela, ela coloca assim, irmão, é muito questionado o capítulo de João 1:1, que eu acabei de colocar aqui agora. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. Irmão Marcílio, eu posso... Aí, Rogério, no versículo 2, já diz o seguinte, ele estava no princípio com Deus. Uma hora o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e depois no versículo 2, diz, ele estava no princípio com Deus. Bom, irmão. Irmão Rogério. Oi, pastor Juliano. Eu só queria falar, Marcílio, você permite fazer uma colocação? Fique à vontade, pastor. É o seguinte, eu queria voltar ali o batismo daqueles 12 discípulos. Eu creio que o Paulo os batizou, por quê? Eles mesmo falaram com seus lábios lá. Nós fomos batizados no batismo de João. João não batizava em nome de Jesus, João batizava por arrependimento. Não foi por isso que o Paulo os batizou em nome de Jesus? Sim, eu concordo, pastor. Eu não discuto isso. A questão que eu coloco apenas é exatamente da gente não ir para o outro lado, que veja que ele batiza, mas ele deixa claro. Porque eles dizem, nós nem sabíamos que havia o Espírito Santo. Entende? O que quero colocar é, muito bem, ele batiza, mas ele, de maneira nenhuma, ele descarta o entendimento que a pessoa tem que ter da atuação do Espírito Santo. Entende, pastor? Eu digo isso porque muita gente em nosso meio tem até medo de falar do Espírito Santo hoje, entende? É claro. Mas outra coisa, voltando lá a Mateus 28, segundo alguns estudiosos, dizem que Mateus, quando escreveu o livro de Mateus, ele escreveu para evangelizar os judeus. Como os judeus não acreditavam na Trindade, só no Pai, por isso que lá, segundo alguns estudiosos, diz que o texto original seria assim, eu te batizo no nome do Pai, do Filho, não é Espírito Santo. Não tinha assim, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fosse três. Ele fala, batizo no nome do Pai, do Filho, no Espírito Santo, que seria, parece que a versão verdadeira. E na própria Bíblia de Jerusalém, na do King James, fala que esses textos de 1 João 5, eles foram acrescentados
Por quê? Isso, Até nós comentamos. eu assisti aqui. Então, porque foi criado os monastérios para quê? Todo o material evangélico, todo o material que falava dos judeus, que falava também a guarda de santos, eles eliminaram tudo aquilo. Então, eles tiveram condições de manipular a Bíblia como eles bem decidiram. Tanto é que as nossas Bíblias foi escrito pelo padre. João Ferreira de Almeida era padre. Então, eu creio que eles adulteraram muita coisa assim. Amém, amém. Veja, por isso digo, pastor, eu repito para os irmãos, tá? Eu, hoje, diante de Deus e tendo os anos por testemunha, não posso ser dogmático, porque existem muitos prós e muitos contra. Agora, eu vejo equilíbrio nesse tipo de declaração, por exemplo, né? Em nome do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Até porque, irmãos, vejam o que diz 2 Coríntios 13, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Né? Se você pega o texto, olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo, claro, porque o favor imerecido vem por Jesus. O amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, e a comunhão do Espírito Santo, ou a comunhão no Espírito Santo. Vejam que isso é uma das poucas vezes em que Paulo realmente coloca os três. Agora, estes três, repito, irmãos, em nenhum momento o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, repito, em nenhum momento como um ser e muito menos como Deus, muito menos. Então, é preciso novamente entender o que a Trindade ensina, e é isso que nós precisamos desmistificar, e não irmão que Rogério, dizem que passagem que o irmão uma... falou aí para mim poder colocar? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, tá? Veja, a graça, notem, a graça do Senhor não tem Jesus... versículo 14. 2 Coríntios 13, 14? Isso. Capítulo 13, versículo 14. É 13, 13, então. Perdão, 2 Coríntios... Eu estou ficando... Perdão, Marcílio. 2 13, Coríntios 13. 13... Peraí. Perdão, irmãos. Marcelo, 1 Coríntios até o 13, viu? Perdão, 13, 13. Me perdoe, irmão. 13, 13. Perdão. Perdão. Agora Peguei a Bíblia online. A fé, Peguei na a Bíblia esperança online. Busquei a Bíblia online, abri os... Acreditem, está lá 2 Coríntios 13, 14. Me perdoe, tá? É 13 mesmo, ok? Bom, irmãos, em função até dessas dúvidas todas, né? Por isso eu gostaria realmente de... o irmão Robson está colocando ide, fazei talmadinho de todos os povos, batizando-os em meu nome, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos ensinei. Mateus 28, 19, versão em português, traduzido diretamente do aramaico. Não conheço esse texto, é possível realmente que seja isso, né? Enfim, tá? Independente disso, irmãos, né? E vejam, independente de Mateus 28, 19, né? Nós temos que ter uma crença sólida no que cremos, né? E eu acredito de todo o meu coração que a maior dificuldade que nós temos é realmente tirar o ensino que nós recebemos errado. Essa é realmente a maior dificuldade que nós temos. Agora, eu queria convidar os irmãos para ir lá para o livro de Gênesis. Lá em Gênesis, e vamos devagarinho, avançando, e fiquem à vontade, os irmãos, aí para fazer seus questionamentos e tudo mais, tá? Ó, o irmão Pedro Sampaio está dizendo, ó, na minha Bíblia fiel tem 2 Coríntios 13, 14. É isso mesmo, é a versão que tem 2 Coríntios 13, 14. Eu estranhei a hora que ele falou, mas na minha eu nem peguei aqui, eu vi na Bíblia online, está 13, 14 também. Mas tudo bem. Irmãos, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Tá? Então vamos lá. Disse Deus, haja luz e houve luz. Tá? Então, disse, parece simples, mas disse Deus, haja luz e houve luz. Eu quero que os irmãos anotem, por favor, a sequência, porque tudo se resume no princípio. Se nós acertarmos o princípio, dificilmente a gente vai errar lá na frente, tá? Então, notem, eu só quero que anotem aí. Deus, esse Deus aqui é o Pai, e ele disse, ou seja, ele usou a palavra. Esse é um ponto bastante simples, mas que vale a pena a gente entender como foi feita
a criação. Disse, usou a palavra, ou usou o verbo, e aí houve luz. É o princípio da criação da terra. Certo? Agora vamos para o versículo 26 do mesmo Gênesis capítulo 1. Disse Deus, façamos. Notem que aqui entra, no princípio lá era, no princípio criou Deus. Então, princípio, criar do Pai, o Pai usa a palavra, certo? Agora, né, o irmão Fabiano já coloca ali, usou a palavra, o Pai delegou a palavra de autoridade ao Filho. Isso é um pouquinho mais à frente. No princípio, queremos ficar apenas o Pai usou a palavra, ok? Tenham isso no coração. Agora, né, o 26, disse Deus, façamos. Notem que aqui já entra alguém em cena. É a partir do versículo 26 que sai o façamos. Antes ele usa a palavra. Aqui já é o façamos. E eu quero que os irmãos me acompanhem, depois nós vamos ver isso com mais cuidado, me acompanhem no livro de Hebreus, capítulo 1, 1 e 2. É simples, mas vale a pena a gente entender bem o que aconteceu lá. Certo? Hebreus 1, 1 e 2 vai ajudar a entender o que aconteceu ali, ó. Havendo Deus, o Pai, antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Notem o versículo 2 agora. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Entender esse princípio, tanto na criação quanto no fazer de Deus, é fundamental para entender quem estava ali como ser. Veja, como ser, repetimos. Existe um criar, onde é usada a palavra, onde o Pai usa a palavra, e chega um momento em que há um façamos. Ou seja, a criação está muito mais ligada ao Pai de forma direta, e o fazer está, de fato, dois seres envolvidos como pessoas, existência, como seres. Por quem fez? O Pai fez através do Filho. Por enquanto, apenas tenho isso em mente, e nós já vamos abrir isso um pouquinho melhor. Vamos agora para o livro de João, que foi o livro que o irmão Marcílio chamou aí, João, para ver isso também, né? Explicado, aquele que melhor conheceu a Jesus, certo? Aquele que realmente foi o que melhor assimilou, né? Vejam, nós temos um criar e nós temos um fazer. Devagarinho, com calma, vamos ver as diferenças de uma coisa e da outra, né? Vejam, no princípio, que princípio é esse? Esse é o princípio do princípio. Coloquem assim, nós temos dois princípios. Um princípio que é o princípio que mostra a biografia de Cristo, e um princípio que é o princípio da criação do planeta Terra. Então, no princípio do princípio era o verbo. Note, era a palavra. O Pai usa no princípio, do princípio a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, não é com. O princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Por que, veja, era o verbo estava em, não com. A partir do momento que o verbo não está mais em, a partir do momento que o verbo passa a ser Cristo, é com. Então vejam, o número 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, por isso o Pai usou a palavra, e o verbo era Deus. Por que o verbo era Deus? Porque o verbo estava no Pai. Enquanto o verbo está no Pai, o verbo é o Pai.
Ele é uma parte do Pai, assim como Eva, enquanto estava em Adão, era Adão. Então, como assim? Bom, veja, o versículo 2, e já voltamos para explicar um pouquinho melhor isso. Versículo 2. Veja, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Ele, agora já é um ser. Agora vai entrar o façamos. Ele, Cristo, estava no princípio com Deus. Ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é o que vimos em Hebreus. Agora que entra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A criação pelo Pai através do verbo, o fazer através de Cristo. Certo? Quando já tem o façamos, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, etc, etc, etc. Vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 5, Gênesis 5, para tentar entender um pouco essa questão aqui que acabamos de colocar. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, que é o princípio da criação da terra, ele, Cristo, estava no princípio com Deus. Bom, vejam o que diz o livro de Gênesis no capítulo 5, 1 e 2. Gênesis, capítulo 5, 1 e 2. Vejam o que diz ali. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus, o quê? Criou ou fez? Criou o homem, a semelhança de Deus fez. Essa semelhança não é a imagem. Esta semelhança, Deus está tentando mostrar que há uma semelhança no que foi feito em relação ao homem com o que há em Cristo Jesus. Claro, respeitadas, por favor, né, as diferenças. Cristo foi gerado, o homem não foi gerado, o homem foi criado. Cristo não foi criado, Cristo, repito, foi gerado. Porém, há uma semelhança aqui que Deus quer mostrar ao ser humano em relação a como isto funciona, desmistificando toda esta confusão que está aí. Vejam, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Repito, não é a imagem nós vamos ver em outra ocasião. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Agora, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, e por favor, gostaria que alguém respondesse. Quem veio antes? Quem veio antes? O homem ou a mulher? Irmãos, quem veio antes? Respondam à base do que já lemos em Gênesis, quando Adão vem e depois Eva. Quem veio antes, irmãos? O homem. Quem pode responder? O homem. Amém. O homem. Porém, o texto aqui é claro. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E que nome que deu, irmão Marcílio, para o macho e para a fêmea? Adão e Eva. Não. Vamos lá. Vamos só Homem, mulher. Gênesis. Amém. Veja. Macho e fêmea os criou e deu um nome para o macho e para a fêmea. Que nome foi esse? Homem e mulher. Adão. Certo? Irmão Rogério? O nome aqui... Pois não. Só a nível aqui de curiosidade, nós encontramos aqui em Gênesis justamente o nome que Deus dá a Adão e Eva. Curioso que o nome que ele dá para eles dois é Adão. O nome que vai aparecer para Eva é só após o pecado, não seria isso? Não, irmãos. Amém. Obrigado, irmão Fabiano. Esse é o ponto que temos agora, mas vejam que interessante. É isso que quero que os irmãos raciocinem, por favor, e tenho certeza que isso vai ajudar todos nós no futuro. Vejam, é um fato, irmãos. Vejam, Deus criou, não fez. Criou, irmãos, está falando de criar. Imaginem agora, por um momento, se podemos, que Deus nos permita colocar assim.
A criação está na mente do Pai. Ela não foi feita. Está na mente. Imaginem um arquiteto, como é o nosso Pai, desenhando agora o homem. E não, ele não está fazendo, irmãos, ele está desenhando o homem. Imaginem um papel e o Pai agora, como arquiteto que é, segundo diz a Bíblia, desenhando o homem. Que nome ele dá a este ser? Ele dá o nome de Adão. Porém, nesta criação de Deus já existe uma costelinha lá. Esta costelinha virá a ser mulher um dia. Então, vejam, ele cria, no mesmo dia, ele cria homem e mulher, porque a mulher já está em Adão, no dia em que foram criados. E ele dá o nome de Adão para os dois. Agora, irmãos, repito, homem e mulher, não Eva. Homem e mulher, ok? Bom, quando esta costela é retirada, que é formada da costela a mulher, agora é Eva. Agora ela tem um nome, porque ela vem à existência. Ela subsistia em Adão. Ela pré-existia em Adão. Então, na criação, já estava o princípio da mulher ali dentro. Quando ela é feita, ela passa a ser Eva. E notem, Eva é a única mulher, é o único ser na face da terra que foi gerada de Adão. Gerada, de fato, por quê? Porque ela não tem mãe. Ela não foi nascida, ela foi gerada. É um exemplo que Deus, entende, está tentando mostrar para nós de como foi esta semelhança entre a mulher e o homem, entre o Pai e Cristo. Agora vejam, irmãos, voltemos para o livro de João, e eu gostaria que os irmãos, alguém pudesse escrever agora, substituindo ali para ver se fica bom ou não, certo? Vamos lá. Irmão Marcílio, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Me permitam agora escrever aqui para os irmãos, né, uma pequena, como diz aqui, a semelhança. No princípio era mulher, e a mulher estava em Adão, e a mulher era Adão. Ok? Vejam aí. No princípio era a mulher. E a mulher estava em Adão. E a mulher era... Qual era o nome que ela tinha? Adão. Agora, o versículo 2. Eva, portanto, estava no princípio com Adão. Conseguem entender aqui? Sim. Irmão Marcílio, deu para entender a semelhança aqui? Veja que são dois princípios aqui, irmãos. O princípio da criação, que é quando a mulher é criada em Adão, e o princípio segundo, que é o princípio do fazer. Assim como temos lá o princípio do criar e o princípio do fazer. No princípio criou Deus, certo? Esse pela palavra, pelo verbo. A mulher, enquanto em Adão, ela é como o verbo, ela está no Pai. Quando a mulher Eva, depois de feita, ela agora passa a ser, de fato, Eva, né? Cristo, quando gerado, crede-me que eu saí do Pai, né? A irmã Sueli pergunta, a mulher era Adão, né? A mulher era chamada de Adão. Você olhava para Adão e veria na criação, não no fazer, via apenas... Ou seja, enquanto a mulher ainda não tinha vindo à existência, ela era Adão. Você olhava para Adão, mas a mulher já estava, o princípio já estava dentro de Adão. Quando é retirado, quando ela vem ao mundo, e aí nós vamos entender
Por que, irmãos, que do Pai é dito de eternidade a eternidade, né? De eternidade como princípio criativo a eternidade como princípio do fazer. E Cristo é desde a eternidade. Há um princípio ali que o ser humano não tem como contar, mas existe, por isso que do Filho é dito desde. Voltamos um pouquinho agora, né? E eu só quero deixar assim para os irmãos também ter isso de forma clara, né? Bom, Rogério. Pois não. O Robson colocou ali, impressionante, o mecanismo da criação de Deus lá em 1 João, primeiro versículo de João lá, 1 e 2, o mecanismo, a concepção é a mesma para a criação do mundo. Isso é um negócio que Deus, eu não sei se outros irmãos algum dia vão conseguir ouvir isso. É um negócio impressionante, Rogério. Fala, Robson. Não, sou eu. Fala, pastor. Irmão Rogério, o irmão está falando uma coisa muito profunda. E até muito esclarecedor alguns pontos. Presta atenção, quando o Pai, ele cria através da palavra. Ele cria através haja isso. A palavra rema, né? A palavra de autoridade. A palavra que dá criação. Você vê que Deus criou todos os animais sem colocar as mãos nele. Mandou, haja isso. Haja macho, haja fêmea, haja cereais, ave frutífera segundo a sua espécie, tal. No versículo 26, ele ali já dá a ideia de uma reunião. Façamos o homem. Como Deus façamos o homem, subentende já, Jesus já tinha sido criado. Cristo, né? Cristo. Jesus já tinha sido criado, porque... Não criado, pastor, por favor. Pastor, gerado, né? E se nós botarmos criado aí, já gera confusão. A colocação certa é essa, gerado. Criado foi o homem. Amém. Senão já vão atacá-lo, viu, pastor? Então é o seguinte, presta bem atenção. Ali em João 4, 24, fala assim, Deus é Espírito. Espírito não tem corpo. Espírito não tem corpo, não tem mão, não tem pé. Ele é um ser, né? Por que Deus gerou Jesus no princípio? Porque Deus, como o mundo seria material, Deus estava de uma mão para gerar, tanto que a palavra diz que Deus tomou o pó da terra e fez Adão. Ora, subentende que uma mão foi usada ali. Uma mão foi usada. Físico. Então, essa pessoa, para mim, que fez Adão, fez tudo, foi o próprio Jesus. Como homem. Porque ele já existia, ele já tinha sido gerado no Pai. Exatamente por isso que diz que tudo que foi feito com a participação dele. Diz que nada que existe não foi feito por ele, foi tudo feito por ele. Por quê? Pelo Filho. Porque o Filho tem físico, tem corpo, tem mão, tem pé, tem boca. E quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, a semelhança e os atributos que Deus tem. E semelhança, a mesma forma que Jesus tem, nós tivemos. Jesus não veio igual nós que fomos feitos igual a ele. Por isso que eu creio ali, no façamos o homem ali, Gênesis 1, o homem é criado juridicamente. Já depois, no capítulo 2, Deus faz o homem fisicamente. Assim eu entendo. Viu, pastor? Está correto se nós entendemos assim. E biblicamente, como é que eu sei que foi o Filho, Cristo, não Jesus, Cristo, Jesus vem depois, Cristo, que de fato fez o homem, que colocou, vamos dizer assim, a mão na massa, né? Ele é o oleiro, né? Foi ele quem pôs a mão na massa. Como eu sei biblicamente que foi assim? Lembram-se de um cego que Jesus disse para ele o que deveria ser feito? Quem lembra desse cego?
Foi dito que Jesus pegou o que na mão? Barro, certo? Jesus colocou o que mais no barro? Saliva. E colocou esse barro no olho. O que Jesus queria ensinar? Jesus não precisava pegar barro, Jesus não precisava pegar saliva, Jesus pura e simplesmente pega para mostrar uma coisa ali. O que ele quer ensinar? Ele quer ensinar que ele estava refazendo aquilo que um dia ele fez lá no Éden, quando Cristo. Ok? Por isso que lá em 1 João fala, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, a palavra, porque Deus criou tudo pela palavra, pelo rima, né? E Jesus estava no princípio, quer dizer, lá no princípio Deus gerou o Filho, para que o Filho construísse todas essas coisas por ele. Porque ele, talvez pela sua grandiosidade, pela sua certeza, Deus talvez não poderia botar a mão no homem nem ninguém, não poderia, porque Deus é tão santo, que talvez ele não podia pegar barro e fazer isso aí, ele precisava de alguém fazer isso. Esse alguém era o Filho, por isso ele gerou o Filho. E nós fomos criados por ele, por isso que a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, tudo. Muito bem. E isso é fantástico, né? Porque nós aprendemos algumas lições, seja por que razão for, né? A razão Deus o conhece, mas o versículo 26 de Gênesis 1, voltamos para lá, irmãos, disse Deus, façamos. O façamos envolve não 3 seres, um ser só. Por isso nós lemos lá, né? Que Deus, por quem fez o mundo. Então, a quem é atribuído, né? A quem é atribuído a glória do fazer? Ao Pai. A glória é atribuída ao Pai, porque é o Pai quem dá a ordem. Façamos. Porém, quem de fato põe a mão na massa é o Filho. É o Filho quem forma o ser humano. Ele que deu forma ao barro. Porém, irmãos, lembrem-se, né? Eu pergunto a vocês, o pastor Juliano vai fazer um vaso de barro. A quem deve ser dada a glória final? A ele que moldou ou a quem criou o barro? Ele poderia formar algo se não houvesse primeiro alguém criado o barro? Não poderia. Então, embora a mão tenha sido, né, a de Cristo, a glória é dada sempre ao Pai. E vejam que Cristo fez isso o tempo todo na terra. Ele vai para ressuscitar a Lázaro. O que ele diz? Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu oro por eles. Ou seja, para que eles vissem que aquilo que estava sendo feito ali era feito pelo Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então, sempre, o Pai fazia usando a mão do Filho. O Pai fazia usando a boca do Filho. Por isso, Filho, eu nada faço de mim mesmo. O Pai é quem opera em mim, ok? Então, sempre a glória é dada ao Pai, que é a quem pertencem todas as coisas, porque do Filho nos vêm todas as coisas. Então, vejam, né? Voltando para o 26, disse Deus, façamos, repito novamente, esse façamos não entra o Espírito Santo, o façamos é ao Filho, Filho, vamos fazer. Façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem? Agora sim, do Pai e do Filho. Há uma imagem a ser copiada agora. Não entra o Espírito Santo aqui, porque o Espírito Santo não tem um corpo, não é um ser para ser copiado. Então, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora entra exatamente isso. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá? Então, esta unidade, repito, não união, irmãos, prestem muita atenção, a Bíblia tem palavras riquíssimas que devem ser sempre consideradas com cuidado. Unidade que havia entre o Pai e o Verbo é a unidade que havia entre o homem e a mulher. A partir de um determinado momento,
não é mais a unidade, é a união. A união agora, certo? Toma o lugar da unidade e Bom, Rogério. E Eva. Esse casamento, ele é refletido também no corpo de Cristo aqui na Terra. Pois não, irmão Marcílio? Cortou o som aí por uma fração aí de uns 10 segundos aí. Bom, ok. O raciocínio foi entendido, então, da diferença entre unidade e união, certo? Cortou na unidade, Rogério. Muito bem. Eu volto a repetir, viu, irmão Rogério? Que nós perdemos o raciocínio. Tá bom, perdão. Irmãos, o que digo é o seguinte, tá? É a unidade que havia entre unidade, irmãos. O pastor Juliano chega numa barraquinha de feira. Eu quero uma unidade de laranja. Pastor Juliano, quantas laranjas o irmão vai receber? Algumas, porque unidade pode ser uma dúzia, pode ser meia dúzia, pode ser duas. Não. O irmão não diz uma dúzia. O irmão diz, eu quero uma unidade. Unidade é unidade. É uma só. Ah, amém. Não estou falando de dúzia, né? Claro, eu posso dizer assim, eu quero uma dúzia, eu quero... Não, uma unidade é uma, irmãos. Então, repito, a unidade que havia entre o Pai e o Verbo, vejam bem, o Pai e o Verbo, dá lugar agora à união. Há agora a união. Façamos. Esta é uma união. A unidade deixa lugar à união entre o Pai e o Filho. Esta mesma unidade dá lugar à união entre Adão e Eva. A unidade era entre homem e mulher. Tinha um nome só, Adão. Assim como enquanto o Verbo era Deus. Depois passa a ser Cristo. E a mulher passa a ser Eva. E agora existe a união entre o homem e a mulher. Por isso diz, Pai, que eles sejam não uma unidade. Pai, que eles sejam um. Como eu e tu somos um. Ora, Cristo não quer que eu, Marcílio, Robson, Fabiano e todos que nos ouvem sejamos uma unidade. Ele quer que nós sejamos um. Como diz lá no testemunho. Esses três testemunham em um. Ok? Então, irmãos, unidade e união são coisas diferentes e a gente precisa entender isso. Lembrem-se que a Trindade apregou a unidade. 3 em 1 Deus. É unidade. Nós não falamos em unidade, nós falamos em união. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Este como não apregou, repito, unidade. Ok? Vamos agora para o livro de Provérbios. Rogério, eu queria só dar um exemplo aqui, o irmão está falando, estava analisando aqui. Por exemplo, aquele cidadão que morreu há pouco tempo, o Oscar Niemeyer. O irmão sabe que ele tem uma porção de edifício, viaduto construído aí, que ele idealizou, né? Então, as pessoas vão ler, ele é elogiado por todas essas obras que ele fez. Viu, tem em Curitiba aí, acho que é um museu, né? Que é o Olho Grandão, né? Aí o museu foi feito. Isso, o Museu do Olho, né? E outros. Então, ele fez isso. Todo mundo fala aquilo ali é a obra de Oscar Niemeyer. Mas ele não assentou nem um tijolo ali. Ah, quem muito fez bem. Aquilo, quem fez aquilo foi os pedreiros. Ele não foi o pedreiro, né? Então, estou ilustrando isso de Deus e a criação. Então, quem tem o nome é Oscar Niemeyer. Mas quem fez a obra foi pedreiros, carpinteiro, marceneiro. Ninguém fala, foi o pedreiro que fez aquilo ali, ó, foi o João, aqui não. Fala, foi Oscar Niemeyer. Então, a mesma coisa Deus com a criação em Jesus Cristo. Amém, pastor. Obrigado. De fato, irmãos, é exatamente esse o ponto que queremos colocar. Por isso que os irmãos veem que a maçonaria apregoa o deus Gadu. Vocês já viram um G enorme entre dois compassos.
Por quê? Porque ele está tentando roubar o princípio criativo do Pai. Gadu quer dizer o grande arquiteto do universo. Lúcifer se coloca como Gadu, o grande arquiteto, porque ele sabe que o verdadeiro arquiteto na Bíblia é o Pai. Ok? Muito obrigado, pastor Juliano. Muito bom exemplo. O irmão Robson está dizendo, inclusive, excelente exemplo do pastor Juliano. Fato, pastor. Muito obrigado. Tá? Agora, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 8, e vamos ver esse mesmo assunto sendo tratado agora. E, irmãos, é isso que eu quero insistir muito com os amados. Irmãos, se a Bíblia diz verbo, é verbo. Não coloque Jesus ali, não coloque Cristo, porque você confunde. Se a Bíblia diz Jesus, é Jesus, não é Cristo. Se a Bíblia diz Cristo, é Cristo. Se a Bíblia diz Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Se a Bíblia diz Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Não inverta, porque você perde a grande lição. A ordem da inspiração ela é corretíssima, irmãos. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Por enquanto, Provérbios 8, versículo 12. Olha só. A sabedoria... Ah, esse é Cristo. Não é. Não, é a sabedoria. Deus quer mostrar aqui, através da inspiração, algo diferente. Se você coloca Cristo, você já está colocando aquele que estava com. A sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Certo? Bom, agora sim, claro. Aqui, o que eu quero que entendam, irmãos, claro que esta sabedoria é Cristo. Não se discute. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Eu quero que os irmãos entendam bem o que eu estou falando, porque eu sei que vão usar isso tudo contra a gente amanhã. Ah, esse povo aí faz uma confusão. Vamos devagarinho. 1 Coríntios 1, versículo 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá? Então, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Um segundo só, irmãos que estão batendo aqui na porta. Só um segundinho. Caiu a conexão, Marcelo? Pastor Rogério saiu para atender a porta lá, ele está no escritório, né? Ele saiu para atender a porta lá. Mas, Marcelo, a coisa interessante, se a gente for analisar, as pessoas aprenderem a ler a Bíblia, fazendo essa divisão de Cristo Jesus, e também quando fala Senhor, e seguir a sequência baseada nesse entendimento, a pessoa começa a entender a Bíblia mais feita. Você vê que quando teve aquele diálogo de Jesus e aquela mulher samaritana, você vê que Jesus, ele encaminha todos nós para adorarmos ao Pai. Ele fala assim, ó, Deus procura verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e verdade. Jesus não pediu adoração para ele. A adoração era o Pai, porque ele, o Pai aqui, é o responsável por tudo que existe. Me perdoem o atraso, irmãos. Vários irmãos chegaram aí agora e eles querem fazer um estudo aí, enfim, mas depois a gente... Falei para eles que depois a gente conversa. Pastor, continue, por favor, pastor Juliano. Não, eu só estava dizendo, irmão Rogério, que a coisa é tão certa como eu estou falando, que naquele encontro de Jesus e a samaritana, Jesus não pede adoração para ele, ele leva tudo para o Pai, né? Todo falando, não, nem aqui, nem naquele tempo, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que o adorem, ou adoram em espírito e em verdade. Você vê que toda adoração ali, e lá no capítulo 20 de João 17, Jesus encaminha também as coisas nessa direção.
Então, quando as pessoas aprendem a separar o verbo, Jesus, Cristo e Senhor, quando ele aprende a acompanhar o que vem posterior a essas colocações, ele começa a entender melhor as colocações da palavra de Deus. Amém, pastor. E vejam, o que estamos estudando aqui é a divindade, irmãos. Porque se nós estudarmos a verdade, automaticamente o erro vai ser desmistificado, irmãos. Entender essas verdades sobre a divindade jamais vai gerar dúvidas para nós, né, no futuro, quanto a essa crença. Porque a Trindade, ela acaba com isso tudo. Imagine, né, pastor, agora a gente entender à luz da Trindade, como é que você vai entender à luz da Trindade o Verbo? Não tem como. Como é que você vai entender Cristo? Porque tudo é desmistificado, porque a Trindade faz uma confusão enorme, você não tem a missão de cada um, você não tem o tempo de cada um, você não consegue entender o gerado, você não consegue entender nada. Por quê? Como é que você vai explicar a luz da Trindade? Bom, se já era Deus, como é que ele é gerado um dia? Não tem como, irmãos. Não há a menor possibilidade de um Deus ser gerado, isso não existe, né? E lembrem-se, irmãos, gerado foi Cristo. Jesus foi nascido. Por isso a Bíblia diz, nascido de mulher. Jesus nasceu da mulher. Cristo foi gerado do Pai. E nós podemos explicar isso mais à frente. Por enquanto, apenas, vamos para o livro de Provérbios que estamos, capítulo 8. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Vimos que sim, a sabedoria é Jesus, claro, mas entendam o tempo que se está colocando aqui. Olha só, versículo 22 agora. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aqui está falando do poder de Deus, está relacionado à palavra. Veja, antes de suas obras mais antigas. Antes de suas obras mais antigas, ele usou o verbo. Por isso, né, a sabedoria aqui, foi a sabedoria de Deus que disse haja luz e houve luz, certo? Esta sabedoria que aqui é mostrada. Agora notem o segundo princípio, ó. Veja, o Senhor me possuiu no princípio, é o primeiro princípio lá de João. Agora vamos ter o segundo princípio, ó. Desde a eternidade, aqui já é um desde, fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Notem bem a perfeição da palavra de Deus. O Senhor me possuiu no princípio. O segundo é desde o princípio. Existe um desde relacionado a Cristo e um princípio relacionado ao verbo. Antes de haver abismos, fui gerada. Note, primeiro ungida, depois gerada. Não é a mesma coisa, irmãos. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, criação, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quem estava? A sabedoria. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então, agora sim, eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias. Claro, porque o Pai fazia nele. Eu era o seu aluno. Bom, vamos para o livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha a promessa que era feita. Por isso, atenção no texto. Desde a eternidade de Provérbios. Desde a eternidade, para que não se confunda que é o Filho, o Pai é de eternidade a eternidade. Isso gera uma confusão enorme, porque as pessoas não veem a diferença. Daí, quando está falando do Pai, acham que está falando do Filho. Quando está falando do Filho, acham que está falando do Pai. E aí, claro, como leem, né, algo que está falando do Pai e pensam que é o Filho, aí acham que o Filho é Deus e começa a confusão. Agora,
versículo 2 de Miqueias 5. Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá, olha esse me sairá, o que será futuro, Senhor. Por isso também, não, mas a Bíblia aqui diz, aqui em Salmos diz Senhor, então está falando de Cristo. Irmãos, será Senhor, era futuro. Quando ele finalmente morre na cruz do Calvário, é que ele compra o ser humano. Até então, ele não havia resgatado ainda o ser humano, irmãos. Ele passa a ser Senhor, por isso é futuro. Quando de fato ele conquista o direito ao ser humano, quando ele, como segundo Adão, paga o preço do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A raça tem o seu início de existência em Adão. Adão peca. O Senhor da humanidade agora passa a ser Lúcifer. Porque daquele por quem tu és vencido, tu passa a ser dele possuidor. Então, Satanás agora passa a ter posse do ser humano como pecador. Cristo vem e resgata o ser humano das mãos do inimigo, e agora ele passa a ser o Senhor de Israel. Ele passa a ser o Senhor nosso, a partir daquele momento que vence. Agora veja, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Há uma origem do Filho, certo? Origem. Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ok? Então, aqui nós temos, né, um desde, e é disso que nós o tempo todo queremos. E só para fortalecer, para que os irmãos tenham, está escrito em relação a isso, o livro de Salmos, irmãos, capítulo 90, Salmos 90, 1 e 2. Vou ler para os irmãos um texto que se faz muita confusão. Veja, 90, 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui dizem que é Jesus, que é Cristo. Não, 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 não. De eternidade a eternidade é o Pai. O Filho é sempre desde a eternidade, irmãos. Por isso vejam a importância de conhecer a Bíblia com profundidade, para não se fazer confusão. E aqui o termo Senhor é usado, porque até aqui o Senhor ainda é o Pai. Por quê? Porque o Filho ainda não morreu pelo ser humano para poder resgatá-lo. Ainda a humanidade toda tem ao Pai como Senhor. Claro que se está falando dos filhos de Deus aqui, ok? Bom. Irmão Rogério, pois não, pastor Juliano. Esse salmo aí não deixa dúvida nenhuma de como eu estou falando, que quem escreveu foi o próprio Moisés. Entendeu? Amém. Moisés teve uma experiência violenta com o próprio Deus, ele não confundiria nunca isso. Amém. Muito obrigado, pastor Juliano. Muito e outra coisa também que vem corroborar com as suas palavras é Efésios 1:4. Lá também diz que nós fomos gerados em Cristo antes da fundação do mundo. Então, isso vem... Amém. Por promessa, né, pastor? Vem mostrar que, por exemplo, eu nem existia fisicamente, mas eu já estava lá escrito no livro da vida. Então, eu já existia desde lá. Eu se manifestei nesse mundo quando vim ao mundo, quando fui gerado. Mas, para Deus, o Juliano, o Rogério, Marcílio, nós todos já existimos. Amém. Duas perguntinhas aqui, eu acho que vale a pena a gente tentar, né? O irmão Pedro Sampaio diz, em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era Cristo? Não, irmão Pedro. Ali o texto é o ruar se movia sobre a face das águas. É o vento se movia sobre as águas. Claro, era o Espírito de Deus, mas relatado ali como vento. Por isso diz, inclusive, algumas versões, movia a face das águas, certo? Bom, o irmão Fabiano, o Filho já era Senhor do Exército Celestial antes de tornar-se homem, com toda certeza. Cristo já era o Senhor do Exército Celestial, sempre foi. Mas, repetimos, ele torna-se Senhor de fato e de direito do ser humano quando ele o resgata das mãos do inimigo. E esse resgate só aconteceu quando ele derramou finalmente
o sangue na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem tinha que ser redimido, e a única coisa que poderia redimir o homem era o sangue, certo? Por isso, né, ele é colocado assim. Agora, irmãos, por isso que nós queremos assim que os irmãos tenham bastante cuidado a partir de hoje, porque os irmãos vão perceber o seguinte. Por exemplo, irmãos, quero apenas fazer um raciocínio e gostaria que os irmãos assim tentassem guardar isso no coração, tá? Verbo. Irmãos, verbo. Vamos para o livro de João rapidinho, só para os irmãos entenderem essa questão aqui, para ficar bem gravado no coração, que eu acredito que uma vez entendido isso, dificilmente os irmãos vão se perder com esse tema. Vamos lá. Capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, certo? Esse é o correto. Então, verbo em Deus. Repito, verbo em Deus, certo? Cristo, verbo, subsistia no Pai. Cristo existe com o Pai. Então, verbo em Deus. Cristo com Deus. Agora, versículo 14 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Jesus. Quem se fez carne? Cristo se faz carne. E no momento em que ele é carne, ele é Jesus. Jesus com nós. Repetindo, verbo em Deus. Cristo com Deus. Jesus conosco. Note, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus conosco. Notem mais. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Peraí. Vimos a glória de quem como a glória do unigênito do Pai? Por que João colocaria isso, irmãos? Por que João diria, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai? Mas se é o unigênito do Pai, por que vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai? Porque ele está mostrando que nós vimos a glória de Jesus como a glória de Cristo, que era o unigênito do Pai. Então vamos lá. Verbo em Deus. Cristo, o unigênito, o único gerado com Deus. Jesus, primogênito. Isso é divindade. Primogênito, primeiro gerado com nós. E agora, finalmente, Jesus Cristo, o divino humano. Divino humano. Certo? Jesus Cristo. Como? Como Jesus Cristo, irmãos? Vamos lá para o livro de Apocalipse, que é o trabalho final de Cristo no coração humano. Apocalipse 3, versículo 20. Vejam o que diz ali. Jesus Cristo agora, que é o divino humano, lembrem-se, verbo em Deus. Cristo, um ser divino com Deus. Jesus, divino humano. Jesus Cristo, divino humano. Certo? Que é o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, esse é Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que diz ali? Entrarei em sua casa, e com ele cearei, mas entrarei em. Então, peraí. Jesus Cristo, divino humano, em nós. Irmãos, o que vai acontecer no fim é o que Cristo, o que o verbo teve sempre com o Pai. Verbo em Deus, Cristo com Deus, Jesus conosco, mas finalmente Jesus Cristo em nós. É isso que ele quer. É o maior grau de proximidade que pode haver entre dois seres. Jesus quer habitar em nós. Por isso, nós, por vezes, quando os discípulos dizem Senhor, né, que eles
diziam para ele não ir. Ele diz, é necessário que eu vá. E eu vou lhes enviar o Consolador e ele estará convosco, né? E habitará em vós, certo? Então, a promessa final é essa, certo? Então, entender isso é entender a divindade. Por isso nós vemos, né, que quando João 17 mostra, né, com uma clareza impressionante essa questão, que é exatamente a questão da diferença, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora eu convido os irmãos para a gente, né, encerrar, indo para o livro de João, no capítulo 14, irmãos. 14. João 14. Irmão Marcílio. Oi, irmão, pode falar. Me perdoa, irmão, eu não vi. Já são 6 horas, irmão. Nós vamos deixar o capítulo 14 para o próximo estudo, tá? Porque senão nós vamos, acho que já abordamos aqui o suficiente. Creio que os irmãos ouviram bastante coisa nova. É um tema, como disse o pastor Juliano, muito profundo. Vale a pena agora os irmãos, né, estudarem esse assunto, lerem, relerem, lembrando sempre esse que é para nós magno, né, na questão da divindade, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ok. Irmão. Ô Marcílio, só faço uma explicaçãozinha aqui. Uma das coisas que eu tenho analisado, por que Satanás instituiu a Trindade? Porque, olha bem, se a Trindade fosse uma coisa real, Satanás está dizendo para todos nós que quem criou tudo isso foi ele também. A presença da Trindade, quer dizer, Pai, Filho e o Espírito Santo, que seria Satanás, se colocou nessa posição, o que ele está querendo dizer para toda a humanidade? Que eu também participei de tudo isso. Fui eu que fiz o homem, eu fiz o mundo, eu fiz tudo isso. E está na cara que é uma mentira. Foi só o Pai e o Filho que gerou todas essas coisas. Então, Satanás, ele criou esse mito para roubar essa parcela da grandiosidade do Filho no Pai. Ok. Muito bem. Ok. Para simplificar, Rogério, toda vez que se fala em Espírito Santo, quando eu tomei entendimento disso, ficou muito claro para mim que Jesus disse que ele precisava ir para o Espírito vir. Só existiu uma pessoa que foi santa no mundo, que é ele. E existia um Espírito que habitava nele, que é o Espírito dele. Nós temos um Espírito, você tem um, eu tenho um, Juliano tem um, Robson tem um, todo mundo tem um Espírito. Cristo, Jesus... Que não existe independente do ser, né? Exatamente. Jesus aqui teve um Espírito. O dele é o Espírito Santo. É o Espírito que veio com o poder que nós não temos de santo. Temos, não tivemos até então, né? Até que ele nos enviasse o seu Espírito, que é um poder, que é um ser, que vamos dizer assim, coabita hoje conosco, e através desse Espírito é que Cristo nos revela tudo, né? Ô Marcílio, Oi. Uma das coisas importantes que a gente tem que entender é por que Jesus vê esse mundo, né? Então, por exemplo, a maior prova que Jesus, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Por quê? Deus criou, tudo que ele fez tem leis. E no mundo que nós vivemos, ninguém está aqui se não nasceu. Ninguém está aqui que apareceu de repente. Nada. Inseto, bactérias, animais, peixes, tudo nasceu. Tudo nessa vida aqui, nesse planeta que nós habitamos, tudo que está aqui nasceu.
E para sair daqui, só tem um modo de sair, através da morte. No caso, o arrebatamento será uma coisa especial. Jesus teria que voltar a este mundo para estar conosco. Ele prometeu: "Este estou convosco todos os dias." Como que ele estaria conosco aqui fisicamente? Em mim, não tinha condições. Então, ele tinha que se manifestar como espírito, como ele era no início. Então, como espírito, ele podia habitar em todos nós, fisicamente jamais. Então, eu sempre costumo, quando eu dava estudo para a igreja, gente para adolescente, eu tinha um modo de explicar isso de uma maneira muito clara. Por exemplo, você vai andando num jardim e pisa num formigueiro, e você mata ali dezenas de formigas ali com sua pisada. Se você virar para as formigas e falar assim: "Ô, formiguinha, me perdoa, eu não vi vocês, eu pisei sem querer", elas vão entender? Jamais. Mas se você virar uma formiga, se você nascer com formiga, elas vão te entender. O homem jamais entenderia Jesus se ele não viesse a esse mundo. Ele veio, morreu, como o irmão já disse, pagou o nosso pecado na cruz, e ele permanece conosco, em mim, em vocês, como toda a glória é dada para ele. Amém. Vamos orar. Irmão, pastor Juliano, o senhor faz uma oração, por favor, aproveitando a oportunidade do irmão. Sim, tá bom, vamos orar. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para todos os meus irmãos que estão nos ouvindo, saudade dos irmãos. A minha ausência, irmão, você sabe que a minha deficiência, às vezes, impede de eu estar aqui. Eu dependo, eu não descobri um recurso ainda, que eu possa entrar na sala sem depender de alguém que tenha visão, e a gente, como depende dos outros, fica preso em certas situações. Mas eu estou acompanhando os irmãos sempre nas minhas orações. Na hora do hangout, eu estou sempre intercedendo para o Rogério, para o Marcílio, para todos, para que a palavra seja facilmente atingindo os corações, como Deus tem feito e vai continuar fazendo, com certeza. E os transtornos vêm porque o inimigo não está satisfeito. Mas Paulo fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não Amém. tem nada que vai nos separar do amor desse Cristo. Quero mandar um abração para o meu irmão querido, o Fabiano. Quero mandar um abraço para o Rob, para todos que estão aí na coisa. Eu não sei se Elane, Tereza Cristina, Conceição, essa turma boa está aí. Manda um abraço a todos. Marcílio, Pastor, com certeza todos estão ouvindo. Tem um irmão, não é em especial, lógico, todos os irmãos aqui, a gente tem o maior carinho com todos, mas tem um irmão que está na sala que nós conhecemos, pastor, que é o Marcos Vinícius. Fiquei muito contente de saber que ele está aqui nos ouvindo aqui. Mandou um abraço. Tá com saudades, nós precisamos encontrar ele de novo aí. Vem pra cá, irmão. Ou então a gente marca uma hora e sobe aí. Deus quiser. Quem seria esse irmão aí? Marcos Vinícius, ele esteve com nós em Salvador, pastor. Ah, lembro dele. No hotel, o senhor lembra? Junto com o Jobson e mais um irmão lá, lembra que eles chegaram? Eu estava vendo um dia desse aqui no YouTube, aquele congresso de Salvador. Tem lá os bastidores do Congresso de Salvador. Estou assistindo. Ah, tá ok. Agora, eu tenho um assunto muito importante para falar para o meu Rogério e para você. Eu queria que depois de fechar a sala, eu queria pedir vocês ficarem para a gente pensar o assunto. Eu queria que os irmãos orassem, porque eu tenho orado a Deus pela questão de localização e Deus já mandou recurso. Eu já tenho, dizendo em mão, os recursos para comprar um local. Deus tocou no coração de uma pessoa e ela já colocou o valor que a gente precisar para comprar à vista um local. Então, eu quero que os irmãos orem para que agora o problema não é mais financeiro, o problema agora é achar um local. E orar para que Deus encaminhe as pessoas certas para estarem conosco. Amém. Porque é uma coisa muito séria. Viver em unidade é muito complicado, porque unidade não tem que pensar a mesma coisa. São vários, mas tem o mesmo pensamento, no mesmo Salvador. Agora, união é outra coisa, como o Rogério explicou para a gente. Então, irmãos, eu peço que não orem, e olha, eu continuo batendo nessa tecla, embora estando ausente. Irmão, nós temos que orar, pelo menos 2, 3 orações quando abrir o hangout. Não esqueça que o irmão já está lá em Cuba,
fez uma missa lá em Cuba e provavelmente segunda-feira está indo lá para Nova York. 22 estará na Casa Branca e na ONU. E logo depois ele estará lá em Filadélfia. E o João também tem que orar, porque tem um fato aí que nós não sabemos as consequências. Quarta-feira, dia 23, agora, o CERN vai ser ligado e vão botar na velocidade máxima. A última vez, quando eles conseguiram dividir a partícula, ele chegou à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. Agora, eles vão dobrar essa velocidade. E esse Francisco aí fez uma declaração há uns 20 dias que o CERN traria o inferno para a Terra. Ora, o que ele queria dizer com isso? Um homem desse não abre a boca e fala besteira, não. Ele sabe muito bem quando ele abre a boca, tem que ter um respaldo. Então, irmão, nós temos que orar. Dia 23 pode não acontecer nada, mas pode acontecer algo lá na Europa. E olha, a Europa foi o berço da reforma, a Europa foi o berço onde o Gutenberg criou a imprensa, a Europa foi o berço onde surgiu os maiores pregadores, a Europa foi o berço onde houve as traduções da palavra de Deus, e foi da Europa que a palavra partiu para o mundo inteiro. Então, irmãos, temos que orar, pedir a Deus orientação, porque as coisas estão acontecendo. Tá? Então, vamos orar. Que Deus abençoe cada irmão, um feliz sábado, final de sábado, uma semana com muita bênção, muita paz, muito entendimento na palavra do Senhor. Vamos orar então? Pode orar, Luciano? Fique à vontade, pastor. Amém. Obrigado. Santo Deus, bondoso Pai, eu estou muito feliz de hoje poder estar participando com meus irmãos desse hangout, saber que tem dezenas de presentes conosco, irmãos queridos, que amamos, embora não temos contato físico com cada um deles, porque moram distante, mas eles estão no meu coração e eu sei que eu estou no coração deles também. Obrigado pela vida do Rogério. Talvez as pessoas não sentiram a grandiosidade, a profundidade do que foi dito hoje. Pai, ilumina nossas mentes, para que cada palavra, cada vírgula, cada ponto possa ter um significado profundo nos nossos corações, começando do meu. Eu preciso, Pai, com urgência, entender a Tua palavra com sabedoria. A inteligência é uma coisa nata a cada um de nós, mas a sabedoria vem de Deus. Por isso, Pai, dá-nos essa bênção para que nós possamos compreender da maneira que o Senhor quer aquilo que nós saibamos. Pai querido, abençoa o Marcílio, os demais irmãos estão conosco, o meu querido Fabiano, toma sua esposa, sua filhinha, o baixinho lá também está se articulando para algumas coisas, toma o Robson, sua esposa, todos os irmãos estão aí, Elaine, esposo, Tereza, esposo, familiares, cada irmãozinho, Marco Vinícius, essa turma grande está aí, com Maria da Conceição, e essa turma grande, ó Deus, que está aí conosco. Obrigado por essas vidas tão preciosas. Também agradeço pelo grupo que está aqui na minha casa, para que nós encerramos o nosso sábado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Pela Tua igreja aqui presente, por esse grupo que permanece firme na Tua presença. Pai querido, obrigado pelos Teus cuidados. Obrigado por Senhor nos dar o sábado, esse dia abençoado, onde nós podemos ter comunhão uns com os outros e nós contigo. Pai, obrigado pela igreja, por esse corpo glorioso que está aqui na terra, batalhando, lutando para fazermos a Tua vontade. Embora com deficiências, embora com atropelos, mas nós queremos Te servir. Nós queremos estar à Tua disposição. Queremos estar submissos à Tua vontade, Pai. Queremos ser dependentes totalmente do Senhor. Por isso nos abençoa. Enriqueça a nossa mente e os nossos corações com a Tua palavra, que é a verdade. Oramos a Ti agradecido por tudo, no nome bendito do Teu Filho amado, do Cristo, do Verbo, de Jesus o Senhor, aquele que morreu naquela cruz, derramou aquele sangue precioso. Eu devia estar lá, Ele tomou o meu lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome do Teu Filho Jesus, o meu Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos.
Boa noite, bom final de sábado. Já está escurecendo. Boa noite, irmão Fabiano, pastor Juliano, Robson. O Rogério caiu, acho que ele vai voltar aí. Eu vou encerrar, pastor. A gente fica na sala para tentar conversar com o Rogério. Tá ok? Boa noite. Boa noite a todos os irmãos aí que estão conosco até agora, os que vão assistir isso tudo também. Voltamos na segunda, às 20h30, tá ok? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Olha o tamanho dela. Eu vi a vozinha da televisão.